Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui a mais um curso preparatório para o exame da ordem. Nessas nossas mini aulas aqui, vamos ver o conteúdo que foi traçado ontem por nós, aqui na nossa alegria sintetizada. Que alegria sintetizada? Ah, é um conhecimento aqui bem rápido sendo passado, não é não? Vamos lá, gente. Começamos com súmula vinculante, né? Você estava ouvindo falar a respeito da súmula vinculante, que é criada por um quórum de 2/3 lá no Supremo Tribunal Federal. Correto? Foi o que nós vimos ontem aqui. E isso, sabe-se que vincula toda a administração pública direta e indireta nas esferas federais, estaduais e municipais, só não vincula a função legiferante dos poderes, né? No caso, o poder executivo é a medida provisória, e do legislativo é, no caso, a própria função típica em si de legislar. Nós sabemos que quem pode pedir edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante é o 444, Defensor Público da União e tribunais. Os tribunais são esses aqui, pessoal. Isso aqui que é tribunal, ó. Os tribunais são os tribunais, tá? Os tribunais são os tribunais, ó. STF, STJ, TST, TSE, Superior Tribunal Militar e os regionais, certo? Então, esse aqui são os tribunais que podem pedir a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. Cuidado, pessoal, que os tribunais que podem pedir a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante, Defensor Público da União 444. Só que não são todas essas pessoas que podem fazer o controle concentrado, tá bom? Tá, o controle concentrado é o 444, são os legitimados ativos para a propositura do controle, certo? Então, eles podem pedir, beleza? Vamos lá, pessoal. E quem são eles? Quem eles pensam que são? E aqui nós temos, né? O 444. Aqui nós temos mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia, mesa da Câmara Legislativa. Aí tem os quatro aqui, quatro pessoas, aí tem as quatro entidades. Enfim, os universais são os dois de cima e quem tem que demonstrar pertinência temática são os dois de baixo aqui. Mesa da Assembleia, mesa da Câmara Legislativa, governador do Estado, governador do Distrito Federal. Entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical. Isso aqui, eles podem pedir a edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante, também podem fazer a DC, a DI e a DPF, também a DI por omissão. Também sabemos que se for desrespeitado o conteúdo de súmula vinculante, pessoal, cabe reclamação constitucional, tá? Lembrando que, pessoal, que você tem a jurisprudência, você tem a súmula, que é o resumo da jurisprudência, você tem a súmula do STF, também tem súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que são criadas por 2/3 e somente ele faz súmula vinculante. Se for desrespeitado o teor de súmula vinculante, o delegado de polícia, por exemplo, quando ele não permite que um advogado acesse os autos do inquérito policial, aí nós temos nessa situação aqui em si uma possibilidade de fazer o quê? Uma reclamação constitucional para demonstrar que existe um ato administrativo que está desrespeitando, né, o teor de uma súmula vinculante. E a reclamação também serve para preservar a competência dos tribunais, tá? Importante, uma vez um juiz mandou prender um governador e esse governador acabou fazendo um habeas corpus. Ele fez um HC no STJ, porque tem prerrogativa de foro, ele fez o HC no STJ. E aí o STJ mandou soltar, né? Tinha sido preso por conta do motivo da ordem econômica e o STJ mandou soltar pela ordem econômica. E aí o juiz, em ato contínuo, falou assim: ah, eu solto pela ordem econômica, mas prendo pela garantia da ordem pública. Tá? Então isso aqui não pode acontecer porque isso desafia a competência do STJ. Então, se um juiz também desrespeitar, né, que ato judicial, né, eu coloquei aqui algemas, né? Se o juiz desrespeitar essa regra, né, a pessoa não pode ficar algemada na sala de audiência, a pessoa não pode ser algemada, na verdade, quase nunca, tá? Só em situações realmente específicas em si, tá bom? Então a reclamação ela serve para ser uma fofoca constitucional de quando alguém desrespeita a teor de súmula vinculante, serve para preservar a competência dos tribunais também. A reclamação, pessoal, ela vai atacar então esses atos administrativos que desrespeitam a súmula vinculante, atos judiciais também ou decisões judiciais que desrespeitam súmula vinculante, tá? Só que essa decisão judicial não pode ter transitado em julgado. Se transitou em julgado, não cabe reclamação constitucional a respeito do assunto. Tá bem? Depois eu falei um pouquinho sobre ação popular. Eu coloquei dos remédios nacionais, HC, né, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, e a ação popular. A ação popular, ela retira tal da prerrogativa de foro. Ó. Presidente em regra é julgado no STF, governador no STJ, prefeito no TJ, no TRF. Isso é retirado, essa prerrogativa. Inclusive, acabou de cair no último exame da ordem, tá bom? Só reiterando aqui também uma coisa importante, pessoal, as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Temos a DI por omissão, que ela praticamente é uma ADI. Ela é uma ADI. Só que você diz que o Estado, né, na verdade, como poder legislativo, ele está deixando de trabalhar. Então, essa é a desídia por parte do poder legislativo. Por isso cabe a DI por omissão. Ó, você deveria ter legislado sobre tal assunto e não fez. Certo? É a lei de proibição. É praticamente igual o mandado de injunção. Só que o mandado de injunção é remédio constitucional, qualquer pessoa do povo pode fazer. A lei de proibição não. Tem os legitimados ativos para propositura do controle concentrado. Bom, depois eu comentei com vocês um pouquinho, né, para falar sobre cautelar, que estava nas questões. Cautelar, maioria absoluta, você consegue ali de imediato já fazer com que surta efeito aquele tipo de situação em si baseada na sua ação. Né? Se você quer que uma lei seja declarada inconstitucional, você já propõe a ação e fala o seguinte: o STF, eu quero uma cautelar aqui para você suspender os efeitos dessa lei até que você julgue definitivamente esse caso, porque é um caso bem complicado, tá bom? Então você acaba fazendo isso daí. Interessante, pessoal, que nós também temos a modulação dos efeitos
né, da sentença, que isso aqui é trocar de ex tunc para ex nunc. E quando você declara inconstitucional uma lei, você diz que ela nunca deveria ter existido. Se ela nunca deveria ter existido, todos os atos administrativos que foram feitos baseados nela não deveriam ter acontecido. Então você tem que anular tudo e só começa a partir de agora. Essa é a regra, é o efeito ex tunc, bate na testa, T de tunc, e aí retroage. Agora, feitos prospectivos, bate na nuca, para frente. Efeito ex nunc, tá? Efeito ex nunc é porque é de agora para frente, né? Então, assim, o Estado ele cobrou um tributo errado para você, de você, né, durante muitos anos. Aí, de repente, alguém faz uma ação de inconstitucionalidade contra aquela lei que previa esse tributo em si, e aí declara-se inconstitucional. Aí o STF fala assim: não, beleza, a gente declara inconstitucional, mas infelizmente a gente não tem como devolver o dinheiro de toda a população, então a partir de agora você não paga mais, mas o que você pagou de maneira errada você não tem direito de receber. Tá? Essa é a modulação dos efeitos temporais de uma decisão do controle concentrado de constitucionalidade. Tá bem? Bom, só estava reiterando aqui que o Ministério Público ele não pode fazer ação popular, ele pode continuar uma ação popular, mas ele não pode fazer ação popular. O Ministério Público ele também não realiza dissídio coletivo no processo de trabalho lá, certo? Salvo em caso de atividades essenciais, ele pode fazer isso aí, artigo 103 da Constituição Federal, desculpa, 103 não, 110 114, perdão, parágrafo terceiro, tá bom? Bom, gente, só reiterando aqui, então, olha só, o Ministério Público, ele tem legitimidade para poder fazer uma ação civil pública, mas não para fazer uma ação popular. No caso da ação popular, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer, inclusive uma criança ali, né, uma pessoa com 16 anos de idade, pode fazer, né, uma ação popular, certo? Simples e fácil como tudo na língua portuguesa. Depois eu comecei a falar sobre a desapropriação. Quem declara é a administração pública direta, por necessidade, utilidade ou interesse social. Quem executa é a administração pública direta e a indireta, mais os delegatários, concessionários, permissionários, eles que executam em si. Tá bem? Só a título de curiosidade, pessoal, uma agência reguladora que faz parte da administração pública indireta também pode declarar, excepcionalmente, né, uma autarquia pode declarar a necessidade de um imóvel para fins de passar as redes elétricas. Imagina a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela se valha dessa prerrogativa também para poder declarar a necessidade de um bem. Certo? Eu falei aqui sobre os títulos da dívida pública, né, os precatórios, né? Você tem aqui da dívida urbana, da dívida rural, resgatáveis em 20 anos, o título de dívida agrária e da dívida urbana em 10 anos. Esses são os precatórios, né? Lembrando que se o governo não colocar no plano de pagamento, você acaba não recebendo exatamente na época correta em si. Tem o plano plurianual, a LDO, a Lei Orçamentária Anual também. Gente, que você estava mostrando o que é a administração pública indireta para os alunos que não fizeram a semana bônus, né? A administração pública indireta é essa daqui, né? Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, essa é a administração pública indireta, tá? Nós temos aqui os tributos também, pessoal, colocação da lógica tributária, porque eu estava me explicando sobre o sistema S, que ele é manutenido pelas contribuições sociais. O sistema ESC, você tem, né? Sistema ESC é ótimo. O sistema ESC, você tem SESC, SENAI, SEBRAE, SESI, tá? São pessoas jurídicas de direito privado, praticam atividades essenciais sem fins lucrativos, tá? Outra coisa importante, não pertence à administração pública indireta, por isso que eu mostrei aqui o que é administração pública indireta, não pertence à administração pública indireta, certo? Nós também temos aqui a lógica da desapropriação, né? Eu estava comentando um pouco sobre a predestinação lícita e a predestinação ilícita. É lícito, às vezes, né, trocar de escola para hospital a destinação de uma desapropriação. Mas de escola para mandar para o primo do prefeito, não dá. Isso não pode acontecer, seria uma predestinação ilícita, certo? Tem que ver sempre o plano de governo, a previsão da lei, na lei orçamentária, né, onde tem ali os gastos para investir o dinheiro, certo? Gente, os tributos eles têm caráter fiscal. A lógica é essa, né? Caráter fiscal, a receita entra nos cofres públicos. Caráter extrafiscal é o controle estatal. Né? Aqui você tem imposto de importação, exportação, IOF, CID de combustível, ICMS combustível. Essa galera aqui, ó, essa é a alíquota, né, que é variável por um simples ato do Poder Executivo. Você pode alterar a alíquota do imposto de importação. A alíquota é um número que você calcula com a base de cálculo para saber quanto que a pessoa vai pagar. Então você tem a alíquota e você tem a base de cálculo, tá? A alíquota ela pode ser alterada pelo um ato do Poder Executivo. A base de cálculo não pode ser alterada por parte do Poder Executivo. Tá? A alíquota pode ser alterada. Rafael, o que é a base de cálculo? A base de cálculo é a base para você calcular. É o valor do imóvel, o valor do carro, o valor, sei lá do que, tá? O valor da renda que você recebe para poder pagar imposto de renda. Essa é a lógica. Nós temos também as imunidades, né? Na verdade, a forma de você não pagar um tributo. Imunidade, isenção, alíquota zero. A imunidade é a Constituição Federal que estabelece. A isenção é a lei que estabelece. E a alíquota zero é um ato do Poder Executivo que estabelece. Você colocando a alíquota como número zero, você não tem com o que se preocupar. Tá colocando a alíquota com o número zero, como eu disse, reitero, você não tem que se preocupar, não tem processo legislativo para que a pessoa não pague aquela tributação em si. Certo? A imunidade, só quem não paga tributo, você tem que sindicato do empregado não paga tributo, partidos políticos, igrejas não pagam tributos, certo? E também, né, as revistas, jornais, periódicos, seja enfim, de gibi, seja de pornografia, não paga tributo. Inclusive os PDFs também não há pagamento de tributação. Existe essa, na verdade, o termo correto não é tributo, né?
É a imunidade de impostos, não é de taxas e contribuições de melhoria, não. É a imunidade de impostos. Você estava reiterando aqui também sobre a competência dos impostos dos entes federativos, tá? Aqui você tem que saber quais são eles. Essa menção que eu faço no M aqui é só para lembrar que o ITCMD é de competência do Estado. E aqui eu estava explicando, né, que o ITBI, quando você transfere o patrimônio, na verdade, de uma pessoa, quando você transfere um imóvel para aumentar o patrimônio de uma pessoa jurídica, aqui existe uma imunidade tributária, você não paga o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Correto? Bom, maravilha, a gente só estava reiterando aqui também um pouco sobre a repartição de receitas, a tributação, né, aquele dinheiro que entra nos cofres públicos, você sabe, né, o IPVA é de competência do Estado, só que 50% do valor arrecadado fica com o Estado, 50% fica com o município no qual o carro está licenciado, certo? Beleza, gente? Essa aqui é a logística toda, depois nós caímos aqui nas logísticas, né, dos direitos humanos e direito internacional também. Bom, então, nas lógicas dos direitos humanos, né, nós temos os contratos também, pessoal, os contratos entre os estados estrangeiros, né? Os estados também fazem contratos. Nós temos declarações, convenções, tratados, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Tratado de Marrakech, um tratado de sei lá o quê, Protocolo de Quioto. Então, você tem Protocolo de Olivos, você tem, assim, né, os contratos, que são contratos feitos entre estados estrangeiros, tá? Nós temos o Sistema Global de Direitos Humanos, a ONU, a Organização das Nações Unidas, tá? Aqui você tem os órgãos da ONU, né? Secretariado, Conselho de Tutela, Conselho de Segurança, Assembleia Geral da ONU, a Corte Internacional de Justiça, tudo isso aqui faz parte do sistema global, tá? E né, o sistema regional também, aqui nos Estados Americanos, né? A Organização dos Estados Americanos, você tem a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Bom, e nessa lógica toda aqui, nós temos o quê? A Comissão Interamericana, a Corte Interamericana. Aqui você tem a recomendação, né, que a comissão faz para indenizar uma família, né, e a vítima, né, que sofreu os abusos dos direitos humanos aqui dentro do Brasil. Você tem também a mudança do ordenamento jurídico aqui dentro do Brasil também, a recomendação para a criação da Lei Maria da Penha foi feita pela comissão, não foi uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se não faz nada, né, se a recomendação não serve de nada, aí eles praticam o primeiro informe, o segundo informe, e aí depois manda para a corte. A corte tem decisões inapeláveis, né? Você não pode recorrer, né? Não tem o que fazer. Lembrando que a Corte Interamericana é diferente de Corte Internacional de Justiça, tá? A Corte Internacional de Justiça é um órgão da ONU. Ela dá pareceres para a Assembleia Geral da ONU e para o Conselho de Segurança, que também são órgãos da ONU, certo? O nascimento devido ao processo legal foi em 1215, contei a história do rei de João Sem Terra. Habeas Corpus Act também nasceu ali mais de 400 anos depois, né? Então é muito interessante esses dados, muito embora não vá mudar o nosso entendimento a respeito do assunto. Aqui também falei sobre Conselho Federal da OAB, Conselhos Seccionais e as subseções. Tá? Lembrando que o Tribunal de Ética e Disciplina é um órgão que fica dentro do Conselho Seccional. Nós temos a revogação, aquilo que acaba, né, com a revogação é aquilo que acaba, o cliente não quer mais o contrato com o advogado em si. A renúncia é o advogado que não quer mais, ele tem que mandar o serviço de recebimento para que o cliente, enfim, saiba que ele não vai mais cuidar do processo, mas por 10 dias ele tem que continuar cuidando ainda, salvo se o cliente arrumar um advogado dentro desse período. Subestabelecimento com reserva de poderes, sem reserva de poderes. Com reserva de poderes, o advogado tem 1.000 ações. E aí ele contrata algumas pessoas para praticar alguns atos, né, judiciais, né, uma decisão interlocutória, estar presente numa audiência, e ele paga para isso acontecer. Por isso que o advogado subestabelecido, no caso de com reserva de poderes, ele não cobra honorários. Sem reserva de poderes, né? Eu tenho uma ação e eu vou passar para você e eu nunca mais vou tocar esse processo em si. Tá? Então, eu aviso o meu cliente, comunico o meu cliente a respeito disso. Então, o subestabelecimento sem reserva de poderes é esse. Eu tenho que comunicar ao meu cliente que eu não vou mais tocar o processo dele. E aí, o outro advogado fica sabendo e continua. Olha só, no subestabelecimento com reserva de poderes, eu não preciso comunicar ao meu cliente que você vai participar de uma audiência, né? Não preciso disso. Eu simplesmente estou tocando o processo, tá bom? Da forma que eu bem entenda. E o advogado subestabelecido, então, em regra, com reserva de poderes, não cobra honorários. O subestabelecido sem reserva de poderes, ele cobra honorários. Aqui, o com reserva, se tiver previsão no contrato, pessoal, obviamente que aí ele vai cobrar honorários. Tá bem? Bom, temos aqui o exercício da função, crimes inafiançáveis, situação de flagrante delito. E temos aqui o representante da OAB, né? Ó, no exercício da função, né? Olha só, no exercício da função, se o advogado comete um crime, crime inafiançável, em flagrante delito, tem que ter o representante da OAB para poder acompanhar o ato. Se for um crime que ele comete que não é no exercício da função, basta a mera comunicação à OAB. Deputados federais e senadores também, só para fazer uma analogia aqui, né? Se praticar crime inafiançável também no exercício da função, numa situação de flagrante delito, tá? Ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e a casa respectiva tem que decidir a respeito da continuidade do processo ou não, tá bom? Depois falei sobre os casos em que você pode fazer a retirada do processo findos, né, do fórum, mas em três situações você não pode. Em caso de segredo de justiça, em caso de autos de edifício e restauração e no caso também
de você já ter sido intimado para devolver os documentos em si, certo? Bom, agora eu vou passar o olho aqui sobre alguns conteúdos que talvez eu não tenha dito ainda hoje. Falei sobre os atos privativos para comprovar a efetiva advocacia, né? 5 atos privativos para você comprovar que aquele ano foi de efetivo exercício advocatício. Honorários sucumbenciais são diferentes dos honorários contratuais, né? A sucumbência paga pela parte que perdeu e o contratual é aquele que você combinou com o seu cliente em si. Certo? Fazer acordo com a parte adversa, pessoal, é errado. O advogado não pode fazer acordo com a parte adversa. O ideal é conversar de advogado para advogado. Certo? Sobre as prisões eu falei, sobre estagiário eu não falei, educação, desapropriação, súmula vinculante, plano diretor. Ah, eu não comentei sobre plano diretor, gente, nem na aula extensiva, né? Eu acabei não comentando sobre o plano diretor, artigo 182 da Constituição Federal, aquela lógica, né, de que se estabelece-se ali, se estabelece-se é ótimo, né? Estabelece-se que você vai ter que fazer uma construção no seu lote que está abandonado, colocar um muro, colocar uma calçada, né? Carpir. Então, isso é a lógica da edificação compulsória. Se você não faz essa edificação compulsória, né, o Estado vai elevar a alíquota do IPTU de 3% ao ano, certo? E aí, enfim, no máximo de 15%. Se nada for resolvido dessa forma, ele vai desapropriar. É conhecido como desapropriação sanção também, certo? Então nós temos essa lógica aqui, né, do plano diretor também da cidade em si, do município. Lembrando que esse plano diretor ele não pode ser estabelecido pelo Estado, nem Estado nem União, né? Cada ente tem que cuidar da sua própria vida. Então nem União nem Estado vai determinar como tem que ser o plano diretor do município em si. Falei sobre ação popular, falei sobre reclamação, sobre os legitimados, comentamos sobre a Comissão Interamericana, sobre o nascimento, protocolo, Corte Internacional de Justiça, tributário, falei sobre extras fiscais, imposto de renda retido na fonte, eu não comentei, né, sobre imposto de renda retido na fonte também, né? Primeiro dia, acabou que o tempo passou e eu não comentei sobre imposto de renda retido na fonte, pessoal. A fonte pagadora, imposto de renda de competência da União. Mas reter na fonte é o seguinte, quando você recebe um salário, por exemplo, do município, você trabalha concursado. O imposto de renda retido na fonte ele vai ficar retido na própria fonte pagadora, que é o município em si. Então, muito embora a competência seja da União, o imposto de renda fica ali com o município. Falei sobre PVA, falei sobre o sistema S e sobre a predestinação. Bom, maravilha? Espero que tenha ficado claro. Qual for se tiver, fala depois do estudo e vamos para a próxima aula. Beijo do Bago.